ainda por conta daquela questão do sacrifício que era feito em Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade extremamente idólatra, tinha pelo menos 2 templos em que carne era sacrificada aos ídolos, e os irmãos sabem que sempre a carne sacrificada aos ídolos, elas são as melhores, né? As que são separadas como melhores. E havia uma grande tentação de comer dessa carne. A igreja começou a se dividir, havia um grupo que havia saído lá do meio do paganismo e tinha muita dificuldade de ver irmãos comendo a carne sacrificada a ídolos. Paulo explica que, de fato, o ídolo não é nada, que eles podiam sim comer dessa carne. Mas, por outro lado, havia um grupo de irmãos mais novo na fé que não tinha essa condição de lidar muito bem, né? Então, havia os fortes que comiam e não viam problema nenhum, mas havia os fracos que tinham dificuldade com esse tipo de costume no meio da igreja de Corinto. E Paulo começa a mostrar que, mesmo tendo direitos, nós muitas vezes, pela nossa fé, devemos deixar esses direitos de lado, pensando no nosso irmão. Ele mesmo se coloca como exemplo. Ele diz: eu tenho o direito, pela própria lei e pelo senso comum, de ser sustentado pela igreja. Ele mostra isso no capítulo 9. Mas eu me abstive desse direito, conhecendo os irmãos como são, e também para não criar escândalo, porque havia uma discussão a respeito do próprio apostolado de Paulo, se ele era apóstolo ou não era, se ele poderia ser sustentado pela igreja ou não. Então Paulo disse: eu tenho o direito, isso é comprovado na lei, no senso comum, mas eu me abstive de usar no meu direito para evitar trazer confusão para a igreja. Então Paulo ensina que é possível sim ter direitos e mesmo assim não serem utilizados em benefício da igreja. Depois ele volta para falar mais uma vez dessa necessidade de pensar no irmão na oportunidade passada, pensando num prêmio, pensando numa corrida, né, pensando em um esforço da fé, como ele propôs no final do capítulo 9. Ele diz, se você observar, verso 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, 2 analogias são postas aqui diante dos coríntios. Primeiro, analogia com a corrida. Todos correm, mas somente aquele que se esforça mais é o que vence. Se esforcem, inclusive deixando de lado os seus direitos. Todos lutam, mas só um ganha. Então, se eles estão se esforçando tanto, eles deixam de comer, eles deixam de ter prazeres para poder ganhar uma luta. Imagine você que vai ganhar uma coroa incorruptível. Vale a pena se sacrificar pelo Evangelho de Cristo. Quando eu começar a ler o capítulo 10, vocês vão talvez ter a impressão de que Paulo fez uma digressão enorme, que ele não está falando mais a respeito do mesmo tema, mas eu vou mostrar a vocês que está assim, e é apenas mais uma pecinha desse emoldurado que Paulo está fazendo, construindo o raciocínio para que os irmãos entendam a importância de fazer tudo pelo bem do Evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 5, ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Amém. Vamos orar. Senhor, tua palavra lida, é a esperança que o Senhor falará conosco na pregação. Nós queremos te pedir, pela tua misericórdia, que o Senhor se apiede de nós, poderosamente, Senhor Deus, nos instrua esta noite. Toma-me, Senhor Deus, como servo do Senhor, como ministro e canal do Senhor para falar a estas pessoas. Pelo teu Espírito, Senhor Deus, usa-me como alguém que foi levantado por ti mesmo, Senhor, para instruir
exortar e animar a tua congregação. Abre os ouvidos, os corações e os olhos espirituais dos teus filhos. E passe o Senhor Deus a instruí-los agora na tua palavra. É o que nós pedimos no poder de Cristo. Amém. Quando nós pensamos em segurança, nós podemos ter uma verdadeira segurança, ou o que nós chamamos de sensação de segurança. No Brasil, geralmente o que a gente tem é sensação de segurança, não é a segurança em si. Todo mundo passa por isso. Quando você está no meio da rua, e a rua está deserta, e você vê uma moto se aproximando com duas pessoas, uma pilotando e outra na garupa, dois homens, você se treme todinho. E pode não ser nada. E podem ser dois trabalhadores passando, indo ou voltando do emprego. Mas a cena é algo terrível, porque você acha que a sua vida está em risco, e muitas vezes está, de fato. Nós precisamos ter esse tipo de medo, né? um medo até presumido, um medo até preconceituoso, no sentido mais enraizado da palavra, de ter um conceito prévio de que aquilo no Brasil é perigoso, mas no final das contas a moto passa e não foi nada. E você se alivia e diz, graças a Deus, não era nada, mas poderia ser. E por outro lado, você pode estar num apartamento, num condomínio de luxo, cercado de seguranças, e você tem a sensação de segurança. E quando menos você espera, você é assaltado dentro de um condomínio de luxo. Você pensa que está seguro, mas você não está. Você tem a sensação da segurança, mas ela não existe. É só a sensação. Evidentemente que a primeira circunstância ela tende a sempre ser mais perigosa. E a segunda, quem se sente mais seguro da segunda forma, tem um motivo pelo qual está seguro, ou pensa estar seguro. Mas o fato é, não há segurança plena. Neste mundo, não existe verdadeira segurança. Por que então, irmãos, nós podemos ter segurança em Cristo? Ou como nós podemos ter segurança em Cristo? Existe um caminho, que é um caminho externo, que ele não é reprovado imediatamente na Escritura, não é de maneira nenhuma. O Senhor nos ensina a olharmos para os sinais externos da nossa fé, especialmente quando eu olho para o outro. Então eu vejo a vida condizente com a fé, ou seja, o que aquela pessoa declara, me parece que ela vive. Eu a vejo presente nos cultos, ela é assídua nos cultos. Eu vejo que essa pessoa tem uma família, que esta família é bem cuidada, que o tratamento que ele dispensa à sua esposa e filhos é muito bom. Então são sinais externos que me parecem garantir certa segurança da fé daquela pessoa. Mas nada disso garante. Pode ser que esta pessoa esteja segura em Cristo, ou seja só uma sensação de segurança. Mas indo um pouco mais além e pensando em nós mesmos, essa dúvida deveria permanecer sempre, ou pelo menos a interrogação, uma provação frequente deveria ser algo que nós nos colocaríamos, vez por outra, na vida, para saber se nós estamos seguros ou não em Cristo. Será que só porque eu participo da mesa do Senhor, será que porque daqui a pouco eu vou comer do pão e beber do cálice, será que isso é a minha segurança? Ou será que é porque eu sou frequente aqui na igreja, porque eu busquei uma igreja bíblica, porque eu pensei
né, em que lugar eu deveria congregar com a minha família, eu fui cuidadoso nisso. Será que isso me garante segurança? Será que por ter minha família ao meu lado, será que por ter um certo bom trato com os meus, será que isso é a segurança da minha fé? Ou quem sabe, porque eu já estou há muitos anos na igreja, porque os meus pais são crentes, porque os meus avós sempre foram pessoas religiosamente benquistas na cidade, ou seja, nós temos uma tradição na fé. Será que isso é motivo para eu ter segurança em Cristo? Nenhum desses sinais externos, irmãos, devem ser a confirmação para o teu coração de que você tem segurança em Cristo. Pode ser só sensação de segurança. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele está se dirigindo diretamente, aí por isso que eu faço o gancho com todo o contexto, ele está se dirigindo ao grupo dos fortes da igreja de Corinto. Porque não adianta falar isso para os fracos. Porque os fracos na fé já tinham as suas próprias debilidades, sem precisar ir para esse tipo de nuance da religião. Eles já tinham outros problemas. Mas Paulo está falando aqui para aqueles que se sentem fortes, bem doutrinados, conhecedores da lei de Deus, espiritualmente evoluídos na fé. Paulo quer saber, será que vocês estão seguros realmente? E para isso ele vai fazer uma digressão enorme até o Antigo Testamento, mostrar na história de Israel como muitos fortes do Antigo Testamento se provaram fracos. E como os fracos do Antigo Testamento eram, na verdade, os fortes. Como nós podemos, irmãos, estar caídos quando pensamos estar de pé? E quando muitos que estão frágeis na fé, mas pela humilhação e pelo quebrantamento, na verdade, estes é que estão verdadeiramente fortes. Por que Paulo faz isso, irmãos? Porque Paulo é tão preocupado com este tema. Porque ele não simplesmente deu uma ordem e disse, pode ou não pode comer. Porque Paulo é um pastor. Paulo não é um juiz. Paulo não é um carcereiro, Paulo é um pastor. E por mais mal compreendido que seja um pastor, o trabalho da vida dele é instruir o povo, exortar o povo. Como nós vimos aqui no momento da liturgia em que nós estávamos confessando os nossos pecados, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, ele fará isso. E Paulo mostra na primeira frase, se você tiver com sua Bíblia aberta, a preocupação que ele tem. Ele diz no verso 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis. O meu desejo é que vocês não sejam ignorantes. Paulo faz isso outras vezes em textos para outras igrejas. Fala isso aos romanos, fala isso aos tessalonicenses. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. A prova, irmãos, maior de que alguém é verdadeiramente vocacionado para o ministério é a diligência com que ele trata a instrução à igreja. Como é que alguém pode pensar que o ministro do evangelho ele sobe uma vez por semana no púlpito para ler um texto e fazer uma meditação rala e dizer, irmãos, Deus os abençoe e vão para casa? Mas ele é legal, ele é agradável, ele toma café comigo, ele conversa, ele é uma pessoa super... Mas não é para isso que o pastor foi levantado. Ele deve ser agradável, ele deve ser simpático, ele deve ser acessível. Mas antes de tudo, ele precisa tirar o povo da ignorância. Nós reclamamos do governo, irmãos. Nós dizemos que o governo massacra o povo, em primeiro lugar, não dando a educação que o povo precisa.
Mas não somente não entregando, não oferecendo, mas proibindo. Porque à medida que eles fazem documentos que praticamente proíbem uma verdadeira educação, eles estão relegando o povo, estão condenando o povo à ignorância. E nós nos revoltamos com isso e temos tomado atitudes contra isso. Mas no domingo, tá bom, pastor, não precisa tanto não. 15 minutos, 20 minutos, tá bom. Mas o chamado do pastor é esse. Não quero que ignoreis. Eu não quero que os irmãos sejam ignorantes. É porque o Estado faz isso com o povo. É porque o Estado quer fazer você escravo. Porque quem não pensa é escravo. E eu lhe pergunto, por que um pastor que foi chamado para a instrução não instrui? Porque ele quer você escravo da ignorância. Porque quanto mais você é escravizado pela ignorância, mais você depende da opinião dele. Mais você vai depender da opinião dele. Paulo diz, eu não quero que vocês dependam a vida inteira de mim. Paulo plantou a igreja e foi embora, irmãos. Ele estava sempre disponível. Ele mandava cartas para a igreja que ele foi pastor. Mas ele nunca quis escravizar os irmãos na sua opinião. Ele sempre diz, olha, o que diz o Senhor e o que eu estou dizendo, mas eu penso que eu digo, como no capítulo 7 ele falou, eu penso que eu digo com o mesmo Espírito de Cristo. Ou seja, não é minha opinião. Pastores não têm opinião no sentido religioso. Os pastores, o que eles têm é a revelação. Eles têm a interpretação daquilo que Deus revelou. A opinião do pastor é a opinião da Bíblia. E a Bíblia interpretada pelos símbolos de fé. Mas qual é o desejo dele? Aonde é que se expõe o coração de um pastor? Não é sendo legal tomando café na tua casa, apesar de ser algo muito agradável. Mas é no desejo e no esforço, na dedicação a tirar o povo da ignorância. Eu não quero que vocês ignorem. Existe uma divisão na igreja de Corinto. Existem irmãos que estão se sentindo mais fortes do que outros. Eu já disse o que vocês têm que fazer, mas eu insisto. Eu dou exemplos, eu faço analogia, eu me esforço para ser claro. Não é só pregar, entende? É pregar e ser claro. É pregar e ser vívido. É pregar e pensar, será que a senhora que está no nosso meio, ela entendeu? Será que a criancinha entendeu? Será que o irmão de meia idade entendeu? Será que o visitante entendeu? Então é o esforço do pastor a semana inteira para pensar como falar e tirar o povo da ignorância. Eu quero que vocês saiam disso. Os fracos e os fortes. Mas eu me dirijo mais aos fortes, aos que pensam estar de pé. Então ele diz, ora irmãos, não quero que ignoreis. Sobre o quê? Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Perceba que, aparentemente, Paulo está falando sobre outro assunto. Nós vamos ver no final que não. Ele continua corrigindo o pensamento dos fortes. Mas ele faz uma digressão, como eu falei, para o Antigo Testamento. Não quero que vocês ignorem a respeito dos nossos pais. E aqui você já deveria ter uma interrogação na sua mente. Espera aí. Mas a igreja de Corinto é uma igreja formada majoritariamente por gentios, não por judeus. Então, como é que Paulo está se dirigindo a uma igreja gentílica e dizendo que os nossos pais do Antigo Testamento, se colocando todos numa só família?
Porque essa é a teologia de Paulo. Não é isso que ele vai ensinar aos Efésios no capítulo 2? Ele primeiro expõe a doutrina da salvação, capítulo 1, início do capítulo 2, e depois ele diz: o Senhor de dois fez um só homem. Dois quem? Judeus e gentios. E esse homem a quem ele se refere é a igreja. É uma só igreja. Portanto, a nossa história é a história dos judeus, e a história dos judeus é a nossa história. É por isso que também lá na carta aos Romanos, ele diz: nosso pai Abraão. Mas como? Os romanos tinham Abraão por pai? Sim, porque Abraão é o pai de todos que têm a mesma fé dele. Perceba que Paulo está unindo aqui os dois testamentos. Não há divisão, irmãos. Não há o tempo da lei e o tempo da graça. Existem dois pactos, é verdade. O pacto das obras e o pacto da graça. Onde o pacto das obras, ele era regido pela mesma lei do pacto da graça, mas com uma distinção. O pacto das obras é onde a lei é exigida em perfeição, mas não há o elemento graça. Ou seja, se comer do fruto, certamente morrerá. Não tem graça, não tem perdão. Comeu, morreu. Por outro lado, há o pacto da graça. E pela própria definição, a graça. Então, neste pacto, a partir de Gênesis 3, no final de Gênesis 3, nos é prometido ali o mediador. Então, a grande distinção é essa: nós agora temos mediador. Mas de Gênesis 3 até hoje, nós vivemos no mesmo pacto. Não há distinção. A igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Nós até podemos fazer essa distinção de nomenclatura para facilitar a posição cronológica, mas não teológica. Teologicamente, nós somos a mesma igreja, comprovada pelo que Paulo diz aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais... Você percebe o tamanho da igreja, a glória da igreja. Você participa de uma igreja que ela não é momentânea. Você faz parte de um corpo que vem desde o Éden. Meus irmãos, prestem muito bem atenção nisso. Se há uma linha nessa igreja, se essa igreja ela vem do Éden e vai até o último dia, então ela não pode mudar. Por natureza ela não muda. Mudaram as administrações dos sacramentos, foi deixado para trás o sistema sacrificial. Isso é verdade, mas a igreja é a mesma. Os elementos de culto são os mesmos. O mediador é o mesmo. Consequentemente, a adoração é a mesma. Isso deveria nos dizer muito a respeito de como nós a adoramos. Se a igreja está o tempo todo buscando novidade para a adoração, ela perdeu o fio da meada. Nós deveríamos olhar para a nossa igreja hoje, consultar os livros dos nossos pais e dizer: será que nós temos feito a mesma coisa? Consultem, irmãos. Consultem os símbolos de fé. Consultem os livros, os documentos antigos da igreja. Consultem os pais da igreja e comparem com o culto que vocês prestam, porque se for diferente, tem alguma coisa errada. O que os nossos pais, ou seja, é a mesma igreja, louvando ao mesmo Deus, e deveria ser com a mesma forma. Mas o que é que os nossos pais faziam? Vejam. Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Eu queria que, antes nós pudéssemos adentrar os detalhes desse versículo, perceber que o apóstolo Paulo está usando aqui de uma figura de linguagem chamada anáfora.
em que ele repete muitas vezes uma palavra e depois faz a contraposição dela. Eu espero que você esteja mantendo sua Bíblia aberta. No verso 1 ele diz assim: não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Depois, no verso 2, ele diz: e todos foram batizados em Moisés. Verso 3, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. Verso 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Aí no verso 5 ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Todos, mas ele não se agradou da maior parte deles. Todos, ele está falando de Israel. Todos foram libertos ali do Egito. Todos tiveram uma oportunidade de andar com Deus. Todos foram convidados pelo Evangelho. Eles estavam na igreja da antiga aliança. Todos. Todos vocês estão aqui hoje, irmãos. Todos vocês estão ouvindo a mesma pregação. Todos são exortados domingo após domingo. Todos que são membros vão participar do Santo Sacramento. Todos são convidados a trazerem os seus filhos para o Santo Batismo. Todos. Mas o Senhor não se agradou da maior parte deles. Foi o que ele tinha dito no capítulo anterior, verso 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, incorrem, mas um só leva o prêmio? Você percebe? Todos correm no estádio, um leva o prêmio. Todos foram chamados, a maioria, Deus não se agradou deles. Lá no deserto, todos provaram das bênçãos do maná, todos provaram da nuvem, todos foram acolhidos por Cristo. Mas o que foi que eles fizeram? Se você perceber no próprio capítulo 10, a partir do verso 6, diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Quais coisas? Veja, verso 7. Idolatria, verso 8, imoralidade, verso 9, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, verso 10, e não murmureis. Eles pecaram na idolatria, na fornicação e na murmuração. Quando Moisés foi chamado para receber a lei, e ele volta ali, Êxodo 32. O que é que o povo está fazendo? O texto diz que o arraial de Israel, as pessoas estavam loucas, ensandecidas, dançando, celebrando, e pegaram o ouro que Deus deu a eles na saída do Egito como um presente para eles, como despojo de guerra, e eles fizeram um bezerro de ouro e chamaram Yahvé. E muitos estavam sem roupa ali, ensandecidos, loucos, com um ídolo, praticando fornicação e murmurando de Deus e reclamando de Deus, porque Moisés está demorando demais. Por que Moisés está demorando? Eles são idólatras, fornicadores e murmuradores. Todos foram convidados, mas muitos se perderam. A maioria deles. Mas onde é que eles estavam? Na igreja. Sabe onde é que eles estavam? Na igreja. Eles participavam dos sacramentos. Eles comiam do maná. Eles bebiam da água. Eles cantavam. Mas todos presentes, a maioria, Deus não se agradou deles.
E a murmuração? Eu sei que nós teremos aqui muitos e muitos textos para falar sobre isso. Mas pelo menos um fica muito claro. Quando o Senhor mandou por meio de Moisés espias para verificar como é que era a terra de Canaã, os irmãos lembram desse texto? E os espias foram, e a maioria, veja, todos foram. A maioria veio dizendo o seguinte: é verdade que a terra mana leite e mel, é verdade que é uma terra frutífera. Se os irmãos lembrarem disso, eles trouxeram cachos de uva que 2 homens tinham que carregar. Você imagina o que é um cacho de uva, 2 homens carregando o cacho de uva. Isso era a terra. Isso era a demonstração de como a terra era frutífera. Eles viram, eles trouxeram as uvas, eles provaram, eles disseram, mana leite e mel. Mas lá existem os gigantes e nós não vamos poder entrar na terra. Deus disse, mas nós não vamos poder entrar na terra. Aí Josué e Caleb tiveram uma visão da mesma coisa em si, ou seja, a mesma realidade, de fato, ali, mana leite e mel, existem gigantes, mas ele disse, é verdade, os gigantes são fortes, mas nós temos condição de vencer em nome do Senhor. Todos foram. Mas a maioria, Deus não se agradou deles. Porque foram murmuradores, idólatras, fornicadores e murmuradores. Sabe onde é que eles estavam? Na igreja. E eles se sentiam muito seguros. Voltando para o texto, Paulo diz que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. A figura é a seguinte: todos tiveram a oportunidade de ter a proteção da nuvem e a proteção do mar. Porque o que é que a nuvem fez? Antes de passarem pelo Mar Vermelho, havia uma nuvem sobre o povo. A nuvem ia na frente, ia guiando o povo, e quando chegou na frente do Mar Vermelho, a nuvem parou. Não tinha como eles passarem. E aí por trás veio o exército de Faraó. Nesse momento, o texto bíblico narra que a nuvem vai para trás do povo. E a nuvem, ela cria uma barreira entre Israel e os egípcios. E se você ver detalhadamente o texto, diz que a nuvem para o lado de cá, de Israel, era luz. E para o lado de lá era trevas. Sabe o que aconteceu? Os egípcios olhavam, a gente não sabe se era um nevoeiro, o que era, mas escureceu tudo na frente deles. Eles não conseguiam enxergar o povo de Deus, porque a nuvem foi colocada. Ele está dizendo o seguinte: todos tiveram a proteção do Senhor enquanto estiveram dentro da igreja. É o que vocês têm aqui, irmãos, vocês são protegidos. O Senhor cega os nossos inimigos, o Senhor escurece a vista deles, enquanto nós estamos no meio do povo de Deus. Mas não somente isso, ele diz a nuvem e o mar. Quando eles vão passar pelo mar, o mar se abre e 2 paredes de água. Imagine, você está passando com sua família, pisando no fundo do mar e as paredes de água ao seu lado. Essas paredes de água foram proteção para a igreja passar pelo Mar Vermelho. Mas sabe o que vem em seguida? Quando o exército de Faraó tentou fazer o mesmo, as paredes de água que eram proteção viraram o quê? Por um motivo de morte, de destruição. A palavra é cheiro de vida para os que são de vida, mas é cheiro de morte para os que são da morte.
Todos passaram por isso. Vocês experimentaram a proteção de Cristo na nuvem e no mar. Ele vai mais adiante um pouco, veja o verso 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Agora, ele diz que estes episódios foram cenas sacramentais da fé. Ou seja, a nuvem e o mar eram como se eles estivessem sendo batizados. Ora, quando é que se dá o batismo? É no começo da vida ou no começo da fé? No começo da vida, quando é batismo infantil. No começo da fé, quando é batismo adulto. Então, o começo da fé de Israel, o começo da vida de Israel é a saída do Egito. E onde se deu, então, esta cena, ou estas cenas? No começo. O mar se abre, a nuvem se põe, eles são protegidos. O nome disso é batismo. Veja, sem querer entrar na discussão, mas se batismo fosse imersão, eles deveriam ser imersos na nuvem e imersos no mar. Não é isso? A comparação não é minha, é do apóstolo Paulo. Se o batismo é por imersão, então quem foi batizado foi o exército egípcio, não foi Israel. Porque eles foram imersos na nuvem e no mar. Como é que o povo de Deus foi batizado? A água caiu por cima da cabeça. Eles não foram jogados dentro da água. Então, é um ponto marginal, mas importante. O batismo deles se deu assim. Eles entraram para a igreja. Havia um sinal e selo da entrada na igreja. Como? Eles provaram Cristo. O batismo é só um sinal, porque, em primeiro lugar, eles provaram e viram a proteção de Cristo entre eles e o exército. Eles provaram e viram as paredes de água e depois as mesmas paredes matando o exército egípcio. Não existe sacramento dissociado da fé verdadeira experimentada pelo cristão. Porque senão é sensação de segurança. Não é segurança. É só a sensação. Ele continua, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Agora complicou, né? Eles foram batizados na nuvem e no mar. Dá para entender de uma forma mais clara. Mas agora como é que é isso? Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Então, essa bebida aqui, e veja, ela tem a conotação física. Porque eles beberam água que saiu da rocha. Literalmente. Mas ele diz, a bebida era espiritual. Não quer dizer que era uma água em espírito, isso não existe. A água era água física, mas a procedência é espiritual. O pão que vocês vão comer é físico, mas é um pão espiritual. O vinho é físico, mas ele procede do Espírito. A água do batismo é água, mas é água espiritual. Mas essa água, ela não ficava parada, veja. Porque beberam da pedra espiritual. Não é só a água, a bebida, mas a procedência, a pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, o elemento água procede do Espírito e a fonte procede do Espírito. O pão, o vinho, a água do batismo são espirituais. Por quê? Porque a fonte de onde jorra essa água é espiritual.
Mas isso não está sendo dito diretamente para a igreja do Novo Testamento. Ele está voltando lá para a Antiga Aliança. Onde é que nós temos essa pedra espiritual? Eu quero convidar os irmãos a abrirem um texto lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, verso 6. Do verso 1 a 6. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Em que contexto isso acontece? O povo murmura contra Deus. Eles já saíram do Egito, irmãos. Eles foram libertos do Egito. Mas eles ficam impacientes porque não tem água. Nós vamos morrer. Eu vou morrer porque não tem água. Eu vou morrer porque eu não tenho emprego. Eu vou morrer porque eu não encontro ninguém para casar, eu não consigo ter filhos, eu não consigo fazer aquilo. Eu vou morrer, eu me desespero com aquela situação. E eu começo a reclamar, e me irar com Deus. Me irar com o Senhor. Mas qual a obrigação que o Senhor tem? Ele já nos tirou, irmãos, do pior dos nossos problemas, que é o pecado. Vocês acham que Ele vai nos tirar dessa situação para nos deixar morrer de sede? Vocês acham que é a falta das coisas do dia a dia que vai nos matar? Depois de Ele ter feito isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É por isso que lá Paulo diz assim: a água que foi dada não foi para matar a sede que eles tinham ali no deserto. A água vai acompanhá-los. A água ou a pedra, que é a fonte da água, que os seguia. Mas você vai ler aqui de Êxodo até o final, na chegada da terra prometida, lá em Josué, e não tem pedra seguindo o povo. Só tem a pedra aqui e uma pedra no final. Como é que essa pedra seguia? Deus deu água aqui. Veja, a gente vai morrer de fome, o Senhor vai de sede, o Senhor vai dar água. Agora, se você for comigo lá para Números capítulo 20. Números 20. Verso 11. Vamos ler a partir do verso 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes,
Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhe tenham dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Que situação, irmãos. No começo da saída da jornada do Egito a Canaã, eles murmuraram e disseram: não tem água, nós vamos morrer de sede. Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui. Aí eles têm água e eles vão passando o tempo inteiro, não falta água, não falta comida, não falta carne, não falta nada. Quando eles estão às vésperas de entrar na terra da promessa, começa a murmuração de novo. Porque não tem água, porque não tem água, porque não tem água. Aí o Senhor chama Moisés e Arão e diz: Moisés, fala a rocha. Você percebe isso? Lá ele disse: fere. Aqui ele diz: fala. Qual é a diferença, irmãos? Existe uma diferença do ponto de vista da progressão da revelação. Lá é fere, é a rocha ferida, a rocha que do ferimento dela sai vida. Mas depois do ferimento dela, ela não precisa ser ferida novamente. A rocha é Cristo. Paulo interpreta isso. Cristo não vai ser ferido 2 vezes. O Senhor diz: fala. Agora, a rocha é a palavra. Fala. Não fere, fala. A rocha ferida tem poder na palavra. Moisés olha para aquela congregação de rebeldes e o pastor perde a paciência. Ele pega a vara e fere a rocha. Sabe o que é que sai? Não sai água, não. Sai muita água. Não é pouca água, muita água. Então alguém pode dizer, veja, às vezes, mesmo nos erros dos pastores, Deus acaba fazendo aquilo que Ele quer. Os resultados são bons. Então nós podemos aqui inventar novidades, modinhas, e mudar o culto, e mudar a igreja, mas no final o resultado é bom, porque sai água. Então você não lê o resto do texto. Sai água, o povo mata a sede, aí o Senhor diz: não entrarão no meu repouso. Lá em Êxodo 32, quando eles fizeram um bezerro de ouro, e Moisés intercedeu pelo povo, Deus disse: tudo bem, Moisés, eu vou aceitar o seu pedido. Eu vou fazer com que vocês cheguem lá à terra da promessa como vocês querem. Só tem um detalhe: eu não vou. Vocês vão sozinhos, mas eu não vou. Moisés: Senhor, mas o que é que nos distingue dos outros homens, dos outros povos? Não é o Senhor andar conosco? Aí Deus diz assim: mas o que vocês querem não é chegar na terra da promessa? Então vão embora. Vocês vão ter um céu sem mim. Aí Moisés diz: não, Senhor. O que nos distingue é o Senhor andar conosco. Não é ir para o céu. Não é ter terra da promessa. O céu sem Deus é um inferno. E o deserto com Cristo é o céu. É isso que nós queremos. Nós gostamos, nós amamos de andar contigo, Senhor. Não é de ter um céu. Não é de ter uma terra que mana leite e mel. Nós queremos é o Senhor. Mas, na verdade, eles estavam murmurando porque não tinha água. O Senhor tinha dado nuvem, o Senhor tinha dado água
o Senhor tinha dado cordonizes, o Senhor tinha dado tudo o que eles precisavam, mas eles continuavam reclamando. E reclamando e reclamando. Querem água? Tome água. Agora vocês não vão entrar na terra da promessa. Volte agora comigo, por favor. 1 Coríntios 10. Verso 5. Verso 4 ainda. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Irmãos, toda vez que Deus dava água, era Cristo que eles bebiam. No começo e no fim. Êxodo e Números. Por isso que disse, a água que os seguia, a pedra que os seguia para dar água. E a pedra é Cristo. Cristo é a rocha de onde a água viva brota. E nós lemos aqui na liturgia. A mulher samaritana diz assim: tu se achas maior do que o nosso pai Jacó para nos prometer água? O Senhor não tem nem como tirar a água do poço, o poço é fundo. O Senhor diz: mulher, se tu soubesses com quem tu falas, tu me pediria águas e eu te daria água que jorraria para a vida eterna. Ela está preocupada com a água do poço. Cristo está falando: eu vou te dar vida eterna. Eles estavam preocupados com água para beber, para matar a sede. A gente está preocupado, irmão, com coisa pequena, com o que falta, que é pouco, mas a gente se preocupa tanto que nós colocamos Cristo em dúvida. Porque se eu tiver um emprego, se eu tiver a casa, se eu tiver o marido, se eu tiver a esposa, se eu tiver o filho, eu me sinto seguro. Você não precisa se sentir seguro, você tem que estar seguro em Cristo. Porque todo mundo que se sente seguro demais nessa vida, lembra o que a palavra de Deus diz? O que pensa, o que acha, o que sente, que está de pé, cuide para que não caia. A pedra é Cristo. João capítulo 19. João 19, verso 34. A partir do verso 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Ele passou pelo primeiro e quebrou as pernas. Isso porque, ao quebrar as pernas, você perde a força que segurava a respiração e o crucificado morria asfixiado. Primeiro, o segundo, Cristo já está morto. Porque o Antigo Testamento disse: nenhum osso vai ser quebrado. Mas aí, Paulo disse: porque Cristo é a pedra eterna, a rocha eterna. Lembram disso? A pedra que os seguia e a pedra é Cristo. Como foi que Paulo tirou água da pedra? Paulo não, desculpa, Moisés. Como é que Moisés tirou água da pedra?
Ele foi lá e feriu. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A rocha ferida, dela saiu sangue e água. Brotou de Cristo purificação e vida. Purificação e vida da morte do Cordeiro. A pedra que os perseguia é a pedra que nos persegue agora, irmãos. Para onde nós vamos, por onde nós formos, purificação e vida nos são prometidos. Se nós crermos na pedra espiritual que é Cristo. Se não formos murmuradores, fornicadores, idólatras. O Senhor terá o prazer de nos dar purificação e vida em Cristo. Cristo é a pedra de onde jorra a água viva. A pergunta é: o que é que falta para que eu seja seguro? Voltando mais uma vez para 1 aos Coríntios capítulo 10, o verso 5 termina assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Todos, todos, todos. Todos foram batizados. Todos provaram da nuvem do mar. Todos provaram da pedra que era Cristo e da água que dele vinha. Mas muitos ficaram prostrados no deserto. Josué e Calebe somente. Qual era a segurança de Josué e Calebe? Meus irmãos, Josué e Calebe não tinham segurança nenhuma mais do que os outros. Todos os outros espias viram o mesmo que Josué e Calebe. Mas sabe em que eles se apegaram? Na promessa. Deus disse, ele cumprirá. Você pode se sentir seguro. Ah, porque eu dou o dízimo, eu sou fiel nas minhas contribuições. Todo domingo eu estou na igreja. Eu participo dos sacramentos. Eu sou amigo do pastor. No último dia, isso, se for somente isso, não valerá de nada. João Calvino diz assim: Paulo se preocupa aqui em mostrar que os sacramentos, embora verdadeiros sinais da graça de Deus, não produzem fruto em todos indistintamente, mas somente naqueles que pela fé recebem o que é oferecido. Só os que pela fé recebem o que é oferecido. John Owen diz o seguinte: os sacramentos são eficazes somente enquanto instrumentos do Espírito Santo, que nos conduz à comunhão real com Cristo. Sem essa operação, eles nada fazem além de aumentar a condenação. Por fim, Thomas Watson: Cristo é a rocha firme de sustentação. Todas as outras fundações são areia movediça. Em que é que está fundamentada a tua segurança? Em que é que está fundamentada a tua segurança? Naquilo que é aparente, muros altos, cerca elétrica, segurança armada. Isso é sensação de segurança. Sacramentos, assiduidade, contribuições, só isso é sensação de segurança. O Senhor quer mais de nós, irmãos. Você é seguro em Cristo? Ah, com certeza.
Então façamos algumas provas. Pense você no dia que falta água. E aí, água pode ser tanta coisa. Água pode ser tanta coisa. Mas se coloque no lugar de Israel. Veja, nós somos a única igreja, nós temos a mesma história. Israel é a história dos nossos pais. Ou seja, ele está dizendo que isso vai se repetir. Eu não sei o que é água para você, mas eu sei que existe uma água que falta. Quando falta? Quando falta? Quando é pouco, quando não é o que você queria, não é do modo como você queria, não é o quanto você queria. Como é que você reage? Você se desespera. Quando as coisas começam a dar errado, você fica desesperado, você pensa em largar tudo. Você ainda não é seguro em Cristo. Porque existe uma posição, irmãos, que nós estamos nele, uma circunstância que nos foi colocada espiritualmente que não muda. Podem passar os céus e a terra, a palavra de Deus não passará. Não é isso? Pois é, a palavra de Deus diz que em Cristo você está salvo. Está resolvido. Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem poderes, nem altura, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se isto não te deixa seguro, nada mais te deixará, meu irmão. Mas você pode se sentir seguro em muitas coisas que são, como disse aqui Thomas Watson, areia movediça. Às vezes, a moto com 2 homens não tem perigo nenhum. Você está tendo medo do que não deveria ter medo. Está se sentindo seguro demais, onde não deveria. Que Deus possa nos dar, irmãos, a verdadeira segurança que procede e está somente nele. Amém.